eu vou colocar o texto para a gente poder estudar, né? Estou ligada. Vou compartilhar aqui, eu vou pedir para a Zilda. Zilda, você coloca para a gente? Você lê para a gente, ó, nós estamos no item 128, né? Ó, a gente está no capítulo 3º, né? Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, o homem durante a vida terrena. Na página 163 e tem 128, o quinto parágrafo. Então, eu vou pedir para a Zilda. Zilda, você lê para a gente? Vocês estão vendo o texto? Leio, sim, estou vendo. Então tá, se você puder ler então para nós. Tá. Ah, joia. Tem o homem o livre-arbítrio? Ou Ai, as... peraí. Ai, desculpa, eu interrompi aqui. Não Desculpa. tem problema, não. Peraí que eu vou ligar de novo. Eu não estou acostumada, gente. Aí, apareceu. Pode ler. Tem o homem o livre-arbítrio? Ou está sujeito à fatalidade? Se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem que pratica. Todas punições seria uma injustiça, toda recompensa um contrassenso. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. É o atributo que a divindade imprime àquele e o eleva acima de todas as outras criaturas. É isso tão real que a estima dos homens, um pelos outros, baseia-se na admissão desse livre-arbítrio. Quem, por uma enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo, perde acidentalmente essa faculdade, é lastimado ou desprezado. Tá joia. Agora vai ter que subir mais um pouquinho. Ai, peraí, deixa eu voltar. Tá. Ai. Isso, peraí. Peraí, vamos voltar. O materialista, né? Agora tá faltando um pedacinho, aí, Ai, peraí que eu fui muito. Aí, melhorou? aí bom, agora ficou bom. Tá. O materialista que faz a todas as faculdades morais e intelectuais dependerem do organismo, reduz o homem ao estado de máquina, sem livre-arbítrio, e, por consequência, sem responsabilidade do mal e sem mérito do bem que pratica. Ver na Revista Espírita, março 1861. A cabeça de Garibaldi, idem, abril 1862. Frenologia, espiritualidade e espírita. Tá, vamos parar então aí para a gente conversar. Peraí. Vocês estão me ouvindo bem, né? Uhum. Então, voltando aqui, né? Então, tem o homem o livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? Eu, assim, pelo que eu entendi, o livre-arbítrio, primeiro, ele é um presente divino, né? Porque através dele que a gente é responsável por nós mesmos, pela nossa evolução, por tudo que acontece com a gente. Quando a gente tira o livre-arbítrio do ser humano, a gente
joga tudo para fatalidade, tudo. Aí a gente joga a responsabilidade de tudo que acontece com a gente em Deus, só Deus, né? E aí esse Deus, ele se torna um Deus muito injusto. Como a gente já falou aqui, eu lembro no começo dos nossos estudos, né, quando eu estava participando, que assim, aí vira um Deus que privilegia ou que pune, que fica punindo, né? Por quê? Porque aí tudo que acontece na vida da gente, se a gente não tiver o nosso livre-arbítrio, onde cada um faz as suas escolhas, cada um constrói a sua história, né? Aí a gente joga tudo na mão de Deus e aí a gente fala assim, gente, mas que Deus é esse que para uns ele dá uma condição, ele dá, né, por exemplo, o nascimento, né? Uns nascem numa família estruturada, numa família com todas as condições para cuidar da criança, enquanto nasce, às vezes, uma outra criança numa família totalmente desestruturada, desequilibrada, né? Então, que Deus é esse? Aí a Lucélia está colocando aqui, né, sobre o castigo. Espera aí que eu vou ler aqui. Zilda, você me ajuda a ver as coisas que a Lucélia fala, porque a gente aprende muito com ela, né? Então, ó, ela colocou aqui. Quer ler para nós, Zilda? Você está com o microfone desligado, Zilda. Aí, voltou. Ela pôs assim, ó. Lembrar que o castigo aqui é consequência do uso do livre-arbítrio com escolhas equivocadas. O sofrimento é resultado de nossas ações, não é castigo de Deus. E, ó, isso muda tudo, né, gente? Muda tudo. Porque, assim, igual, se você não enxerga o livre-arbítrio, né, de cada ser, aí a gente realmente, né, vira um castigo de Deus. E sendo que não é. O olhar do castigo aqui é uma consequência do nosso mau uso do livre-arbítrio. É isso que ela colocou aqui. E que o Kardec coloca muito bem, né? É o resultado das nossas ações. Então, é uma consequência, não é nem um castigo, uma punição. Ela é, assim, uma forma de crescimento daquilo que a gente fez uma escolha, né? E dentro dessa má escolha, a gente sofre a consequência, né? Então, assim, o Kardec, ele coloca muito isso. E é muito interessante na hora que ele fala aí sobre a responsabilidade. Quando a gente, sem o livre-arbítrio, a gente não tem responsabilidade do mal que a gente realiza, né? Por quê? Se eu não agir por uma escolha minha, né, eu agir por uma imposição de Deus, vamos colocar assim, então que culpa eu tenho se eu errei, né? Agora, no momento que eu agir por uma escolha do meu livre-arbítrio, aí todo o mal que eu faço é uma consequência minha, de uma escolha minha, né? Assim como o contrário também. Se a gente tira o livre-arbítrio de cada pessoa, tudo que ela faz de bom também, ela não fez por escolha dela, ela fez porque Deus colocou aquela situação e a pessoa simplesmente agiu, ela não escolheu, não foi uma escolha dela, né? Então, tudo que ela fizer de bom também não é mérito da pessoa, né? Aí a gente joga tudo nas costas de Deus, como se Deus fosse realmente a causa de tudo, ou o acaso. Então, assim, o livre-arbítrio, ele traz essa justiça divina. Por quê? Porque, assim, nós somos todos iguais, a nossa essência é igual de todos, né? Mas a nossa escolha das nossas ações que vão movendo as nossas consequências, né? Daquilo que a gente escolheu. E aí, realmente entra um Deus justo e bom. Por quê? Porque esse Deus, ele dá oportunidade igual para todos,
ele vai dar todas as situações de acordo com aquilo que a gente necessita para a nossa evolução diante das escolhas que a gente fez e que a gente está fazendo. Então, aí se torna um Deus justo e bom. Sem o livre-arbítrio, Deus não é um ser justo e bom, vamos falar, não é? Vocês concordam com isso? Com Kardec, com a espiritualidade? Muito, né? Muito forte isso. Eu acho que é um... Eu, inclusive, acho que com o livre-arbítrio, nós vamos tendo a experiência de certo e errado. Quer dizer, quando a gente vai realizando ou fazendo as coisas e vai percebendo que certas coisas não dão certo ou dão certo devido à boa atitude que nós tivemos, e isso então vai moldando dentro de nós a, a capacidade de melhor compreender a vida, as coisas de Deus. Isso, seu Luiz, muito bem, né? É isso aí. O livre-arbítrio dá essa oportunidade, né, da gente realmente ir aprendendo. Aprendendo no momento da dor, né, do sofrimento, e também no momento que a gente age com o bem, igual ele fala quando a gente, pelo nosso mérito do bem, né? A Lucélia colocou aí. Quer ler para nós, Hilda? Também o sofrimento por nossas escolhas e também um aprendizado, e evoluímos. É também, né? É um aprendizado também, né? E é assim que a gente evolui. É isso mesmo, né? Deixa eu ver. Ó, igual na hora que ele fala que o livre-arbítrio, ele é um atributo divino que Deus imprime a todos nós, o que nos eleva acima de todas as criaturas. Então, o que que nos diferencia, por exemplo, de um animalzinho, né, de um cachorrinho? É a nossa capacidade de escolhas, né, de ter essa consciência da escolha. Porque o cachorrinho ele vai agir muito por instinto, não por pensar, medir consequências, por aprender com os erros dele, né? Igual o seu Luiz colocou e a Lucélia. Então, o livre-arbítrio é o que nos diferencia das outras criaturas, igual ele falou aqui. Né? A gente já está nesse estágio de utilizar o nosso livre-arbítrio de uma maneira positiva ou não, e com consequências, né? Então, é o que nos diferencia das outras criaturas, como ele coloca, né? E depois, a estima dos homens, uns pelos outros, se baseia na admissão desse livre-arbítrio. Quando perdemos, por algum motivo, esse livre-arbítrio, por idiotismo, embriaguez, enfermidade e loucura, isso é lastimado ou desprezado. Então, aqui eu entendi assim que o livre-arbítrio é o que faz a gente criar essa empatia pelo outro, esse amor ao próximo, né? E no momento que a gente, por algum motivo, perde isso, isso é lastimado ou desprezado, né? Por exemplo, numa embriaguez, né? Então, assim, o livre-arbítrio é o que cria essa conexão entre nós, né? A Lucélia quer colocar alguma coisa sobre essa parte, Lucélia? Sobre a estima dos homens? Quer que eu volte aqui o texto? Deixa eu pôr ele aqui de novo. Para a gente pensar um pouquinho nesse pedacinho. É esse finalzinho aqui. Aqui. É esse pedaço, ó, tá vendo? Isso é tão real que a estima dos homens
A estima dos homens, ó, isso é tão real que a estima dos homens uns pelos outros baseia-se na admissão desse livre-arbítrio. Quem por uma enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo perde acidentalmente essa dificuldade é lastimado ou desprezado. Porque assim é o que eu acho que é o que cria essa conexão entre nós e que faz a gente estar evoluindo com o outro. É o livre-arbítrio, né? É onde a gente cria essa empatia um pelo outro. É. Não é isso? Alguém quer colocar alguma coisa? Tudo Então, bem. o Célia colocar aí, você me fala, tá? Tá Zilda. bom. Tá. O senhor quer falar, seu Luiz? Não, não, eu acho que você situou bem, né? E a gente pode prosseguir no pensamento, porque é um fato de evolução, como você havia dito antes, muito importante para que a gente acerte e erre e vai, dentro desse parâmetro, percebendo a necessidade de nós estarmos felizes por dentro. Porque quando a gente começa a cometer uma porção de coisas erradas, parece que vem machucar o nosso ser, a nossa evolução. Então, isso determina e ajuda a gente a melhorar. Isso. E esse mau uso do livre-arbítrio, né? Não sei se seria esse termo, mas é onde ele fala aí, né? Que isso é lastimado ou desprezado, né? Realmente. Acho que pode ser nesse sentido, né? É. Mas então vamos continuar, ó. Na hora que ele fala aqui, né? Que o Ô, materialista. Flávia, Oi, a Lucélia escreveu. então lê para nós, Hilda. Entendi que o livre-arbítrio está relacionado com a nossa intenção. Quem não pode fazer isso passa em brancas nuvens, certo? Interação. Isso, com certeza, né? Porque quem realmente, né? Por exemplo, uma pessoa que por alguma doença, né? Igual ele fala, uma enfermidade, uma loucura, que perde essa faculdade do livre-arbítrio, né? Vamos falar assim. Ela é lastimável, porque realmente ela não está, né? É assim, acho que a evolução dela fica limitada. É nesse sentido, né? Que acho que a Lucélia está falando. Com certeza. Eu acho que é isso, né, Lucélia? Escreve aí. Eu acho que sim. Ela escreveu sim. É, realmente, né? Bom, então vamos continuar então agora no materialista, né? O materialista que faz todas as faculdades morais, faz todas as faculdades morais e intelectuais dependerem do organismo, reduz o homem ao estado de máquina, sem livre-arbítrio, e por consequência, sem responsabilidade do mal e sem mérito do bem que pratica. Então, quando a gente coloca, igual materialista, né? Ele coloca tudo que acontece moralmente, intelectualmente, depende só do nosso organismo. Eu acho que aí limita muito, né? Porque aí, assim, reduz o homem ao estado de máquina mesmo, né? É uma máquina. Então, tudo que acontece foi uma reação do organismo. Então, as escolhas que a gente fez foi porque teve uma reação do organismo, boa ou ruim. Então, não tem mérito quando a gente tem uma coisa boa, não foi por uma escolha nossa, foi uma consequência do organismo, né? Ou uma coisa ruim, foi também uma consequência do organismo. Mas cadê as nossas escolhas, né? Cadê a nossa capacidade de fazer as escolhas conscientemente, né? Limita muito. E fica muito vazio, né? Não sei. E Então, entra na pessoa aquilo que se chama o egoísmo, né? isso.
que aí ela só age pelas necessidades básicas, né, do corpo. Então, eu acho que assim, coloca a gente numa situação muito limitada mesmo. E eu acho que assim o ser humano ele é tão capaz, né, de fazer as escolhas de forma consciente e de, é igual o seu Luiz falou, de aprender com os erros, para não continuar agindo daquela forma, né? E fazer escolhas do bem também, né? Independente da dor, do sofrimento. Às vezes, para não passar por isso de uma maneira consciente, que não precisa ser dessa forma egoísta, né? Que olha só para o próprio organismo, para as próprias necessidades, né? Vocês concordam? Sim. Bom, vamos continuar então. A Lucélia colocou alguma coisa aí, Zilda? Não, Não? não. Tá. Bom, então vamos lá. Vamos para a pergunta, então, 129? Vamos. Então tá, pode ler. Será Deus o criador do mal? Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis. E essas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que os observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre a observam. E é dessa infração que provém o mal. Então, aí a gente refletindo sobre o livre-arbítrio, né? Aí a gente, se a gente colocar Deus como só Deus sem livre-arbítrio de cada ser, né? Só Deus colocando todas as situações, tudo que acontece. Aí a gente chega à conclusão, então, que será que Deus, então, que cria o mal? Né? É Deus que cria, então, para algumas pessoas, para alguns seres, ou então, assim, né? Para todo mundo quando está passando por uma situação difícil, né? Aí a espiritualidade vem falar, né? Que Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis divinas. E essas leis, elas são sempre boas. Porque ele é soberanamente bom. Aquele que segue fielmente as leis, né, que observa as leis, que aprende com ela, que tenta agir, né, coerente com essas leis, aí ele não vai sofrer as consequências do mal, né? Mas aquele que ele não respeita essas leis divinas, que são boas, é onde ele vai ter as consequências negativas, né? É dessa infração que provém o mal. É o que ele está falando aí no final, né? Então, o mal é uma consequência das nossas escolhas. Então, mais uma vez, né, o livre-arbítrio, ele tira esse Deus de punição, esse Deus de castigo, esse Deus injusto e mau, né? E coloca um Deus de amor, um Deus soberanamente bom e justo, né? Porque tudo que a gente vive são consequências das nossas escolhas, das nossas necessidades evolutivas, né? Então, eu acho que fica bem claro isso, né? Ou sobre o mal, que o mal é uma consequência nossa, não de Deus, certo? A Lucélia escreveu aqui, ó. Deus quis assim. Isto está errado? Quando ouvimos esse tipo de comentário, já que as leis estão aqui para todos? Então, mas Deus quis assim, quando a pessoa fala isso, Deus quis assim. Eu acho que assim, aí está colocando na mão de Deus mesmo, assim,
uma consequência que não é Deus que colocou, né? Punitiva. Não é quando a gente fala Deus quis assim, pode ser no sentido assim, de Deus quis assim, que eu vivencie uma situação para o meu crescimento. Agora, esse Deus quis assim, no sentido de me punir porque eu errei e eu vou ficar sofrendo, não, né? Deus quis assim no sentido, por exemplo, das leis divinas, né? Aí sim, Deus quis assim. Da lei de amor, lei de caridade, né? De amor ao próximo, isso sim. Agora, esse Deus quis assim que eu ficasse sofrendo por consequência dos meus atos, aí não, né? Aí esse Deus quis assim realmente está pejorativo, né? Tá colocando esse Deus mal, né? Eu É. não sei, eu não sei Ela, se. ela Hã? escreveu assim também, ó. Aí depois que você deu o comentário, ela pôs assim: não devemos dizer isso. Se violar a lei, há consequências. Com certeza. Então, esse Deus quis assim, acho que realmente, né, nesse sentido do mal aí, da punição, é muito errado, né? A gente não deve falar isso, né? Porque, na verdade, é a gente que quis assim, né? A gente quis assim nas nossas escolhas lá atrás. No futuro, a gente vai estar sofrendo as consequências do que a gente quis assim hoje, né? Então, assim, são consequências realmente nossas, não que Deus quis assim. Eu entendi nesse sentido do que você está falando, né? Então, realmente é uma forma de falar muito limitada, né? Muito negativa, porque realmente eu amo o Espiritismo nesse sentido, que ele mostra muito esse Deus justo, bom, perfeito, de amor, né? Que está sempre assim, dando as oportunidades, colocando as situações para que a gente faça as melhores escolhas, né? As escolhas das leis de amor, né? Divinas. E se a gente não está, se a gente está tendo consequências e vivendo situações difíceis ou boas, foram por nossas escolhas, né? Então, eu acredito muito nisso, que a espiritualidade está colocando aqui e que conforta muito meu coração. Eu gosto muito. São leis de harmonia, né? Para De todos. amor, de amor, né, seu Luiz? Para todos. Então, e a lei, isso é muito legal também, né? Que é igual ele está colocando aqui. Essas leis, elas não são para alguns, elas são para todos os seres, né? Para todo mundo que está, para todos os homens. A lei, ela é perfeita para todos, justa e boa, né? Então, ela não vai privilegiar alguns, ela não vai punir alguns, castigar alguns. Todos nós vamos viver as mesmas leis. E quanto mais a gente agir dentro dessas leis divinas, menos mal a gente vai sofrer, né? Menos sofrimento, É. menor sofrimento, né? É isso aí. Vamos continuar, Zilda? Vamos, É a 130. Vou abaixar mais aqui, tá? tá. Opa, peraí que eu fui. Aí, pode ler. O homem já nasce bom ou mal? É preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa e nem má, porém suscetível, em razão do seu livre-arbítrio, a seguir do bom ou mau caminho, ou por outra, de observar ou infringir as leis de Deus, o homem nasce. O homem nasce bom ou mal, segundo seja ele
a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Então, aí agora, né? Agora a gente vai. Ele está questionando aqui sobre o homem, né? Como que a gente é criado, a criação do homem, né? Se a gente é criado bom ou mal. Olha aí de novo ele traz um Deus, né? Que a gente pode estar colocando tudo nas mãos de Deus quando fala que Deus que cria uma pessoa boa ou uma pessoa, a outra é má. Então, assim, é Deus, aí tá colocando a culpa em Deus, né? Mas aí a espiritualidade nessa resposta, ela vem mostrar que todos nós, a nossa alma, ela é criada simples e ignorante. Então, assim, nós não temos o mal, né, dentro de nós. Mas a gente tem o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de fazer escolhas e aí nós vamos seguir o caminho do bom ou o caminho mal, de acordo com as nossas escolhas, né? E é igual ele fala aqui, né? Por outra de observar ou infringir as leis de Deus. Então, volta naquilo, né? Que quanto mais a gente seguir essas leis divinas, buscar elas, menos mal a gente vai estar sofrendo, porque quanto mais a gente infringir essas leis divinas, mais distante a gente está de Deus, né, do amor, e aí a gente vai sofrer as consequências disso, né? Mas são escolhas nossas. Não é Deus colocando o mal ou o bem dentro da gente, né? São as nossas escolhas. Todos nós somos iguais, né? Na nossa criação. E é igual tá falando aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. Que o homem nasce bom ou mal, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Então, quando a gente vê alguém aqui agora encarnado, né, aquela pessoa boa, é uma pessoa que ela já conseguiu um adiantamento, né, moral, o espírito dela já conseguiu um caminho, seguiu mais o caminho das leis divinas, né? E quando a gente vê uma pessoa assim com tendências para o mal, tal, é uma pessoa que ainda está num caminho evolutivo que ainda está um pouquinho atrasado, né? E que vai evoluir. A oportunidade também é divina, de Deus para todos, né? Ninguém vai ficar de fora, né? Nós vamos todo mundo seguir o caminho da evolução. E isso também é lindo, né? Ver Deus dessa forma. Certo? Certo. Certinho. Alguém quer fazer algum comentário? A Lucélia? Não? Foi muito bom. Tá muito bom, seu Luiz. Então, vamos seguir, né, gente? Zilda, você quer ler, então, a 131? Posso. Tá, joia. Qual a origem do bem e do mal na Terra e por que este predomina? A imperfeição dos espíritos que aqui se encarnam é a origem do mal na Terra, quanto a predominância deste provém da inferioridade do planeta, cujos habitantes são, na maioria, espíritos inferiores, ou que poucos têm progredido. Em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe ou está em minoria. Então,
Então, eu acho que assim, eles falam de uma maneira tão clara, né? Quantas vezes a gente olha, né, igual momentos que a gente está vivendo, assim, né? E a gente fala, meu Deus, né? Por que que o mal predomina tanto ainda, né? A gente vê tanto igual essa guerra, né? Quantas coisas a gente vê que o mal está tão presente ainda, né? Na política, em tantas situações. Mas é por quê? Porque nós somos espíritos que a gente ainda tem essa predominância, né? O nosso planeta está nesse processo de evolução, mas a gente ainda tem essa predominância ainda de espíritos inferiores, né? Eu acredito assim, quando a gente olha na história, o Adolfo, que é o nosso historiador maravilhoso, né? Ele pode falar muito melhor sobre isso, mas assim, a gente vê o quanto a gente já evoluiu. Quantas leis, né? Igual quando a gente olha o Estatuto da Criança e do Adolescente, do idoso, quantas coisas a gente já evoluiu. A gente olha lá atrás na Idade Medieval, né? O tanto que as leis eram diferentes. Então, assim, é igual a gente está vendo essa guerra, né? Por valores, né? E assim, e mesmo com essa guerra, a gente vê quantas vezes eles falando sobre é, como é que eu falo assim, julgamentos que vão ter por violências assim contra a humanidade, né? Nessa guerra, que é uma guerra que a gente está vendo hoje, né? Então, assim, existem leis e que vão ter consequências, e que isso tudo já foi conquista da humanidade. Que a gente, infelizmente, ainda está vendo a guerra. Mas é diferente de antigamente, que quantas as guerras eram muito mais violentas, uma coisa que não tinha, como é que eu falo assim, interferências, né, do mundo. Então, assim, a gente ainda tem muito para evoluir. Nós ainda temos a predominância ainda do mal, mas a gente já está progredindo, a gente está evoluindo, né? A gente tem que ter esse olhar também de ver isso. Mas ainda existe essa predominância. E quando a gente vai evoluir, aí vai ser o que ele está falando aqui, né? Em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe ou está em minoria. E que a gente está nessa transição planetária, né? Se Deus quiser, nós vamos chegar nesse grau ainda, né? Mas é difícil ver ainda essa predominância do mal, né? Quantas vezes na gente mesmo, né? Vamos colocar, porque nós somos espíritos em evolução, né? Quantas vezes a gente acha que a gente já melhorou, nossa, eu sou uma pessoa mais calma, mais equilibrada. Aí, de repente, acontece uma situação e a gente fala, meu Deus, né? Como eu ainda sou impaciente, intolerante. Então, a gente está muito nesse processo interno mesmo de evolução. Agora, que dirá o nosso planeta, o nosso mundo, né? A pandemia, acho que veio trazer isso também, que o quanto o nosso planeta inteiro está conectado e a gente precisa ajudar um outro nesse caminho evolutivo, né? E E uma das coisas que se percebe é que nós não somos donos de nada. Nem esses que estão em guerra aí, por disputa de território, diante, às vezes, de um maremoto ou de um terremoto, acaba tudo e se transforma. Então, para que essa divergência entre os próprios cidadãos, né? com certeza, né, seu Luiz? Então, eu acho que a pandemia também trouxe isso, né? Realmente a gente não está no controle de nada, né? A vida traz isso o tempo todo.
E é o que o senhor falou, né? Assim, é o egoísmo, né? E aí mostra essa predominância do mal. Nesses momentos, assim, a gente vê essa predominância, né? Que a gente ainda está. Que a gente acha que, nossa, nós já evoluímos, nós não temos guerra, aí de repente vem uma coisa dessa, aí você fala, ainda tem sim, a gente ainda está num caminho ainda bem, né? Assim, a gente ainda tem muito para evoluir, né? Mas a gente precisa olhar também que a gente já deu uns passinhos, né? E temos que ter fé. E fazer da nossa, né? Da gente ser esse grãozinho na nossa vida, na vida de quem está em volta da gente, tentar ser o melhor, né? Que a gente conseguir. A nossa melhor versão, como ser inferior, mas que está tentando, né? É isso aí. E o que a gente muitas vezes percebe também é que muitas vezes a gente tenta mudar as situações ou então o nosso posicionamento físico, mas às vezes a gente acaba derrapando nos pensamentos, né? Então nós temos muito que evoluir. Com certeza, né, seu Luiz? É uma luta, né? Você sabe que o meu sogro, a gente faz o culto no lar e ele tem 84 anos. E ele fala muito pro meu filho, que tem 15 anos, vai fazer agora. Ele fala que a gente nasce aprendendo e a gente morre aprendendo, né? Porque o tempo todo a gente está nesse processo, né, de aprendizagem. E aí volta lá no nosso livre-arbítrio, né, em tudo que a gente falou agora essa noite inteira, né? O tanto que o livre-arbítrio realmente é esse processo de aprender, de refletir, de aprender com os erros, que os erros, eles são uma grande oportunidade de crescimento, né? Eles não são para paralisar a gente, são para a gente crescer com eles, né? Então, assim, é isso que o senhor está falando, é uma luta permanente, né? Não só de pensamentos, mas mesmo de ações, né, seu Luiz? Quantas vezes a gente, por ter esses pensamentos, quando a gente vê, a gente tem ações que você fala, meu Deus, né? Como eu ainda tenho coisas para melhorar o tempo todo, né? Hum. É bem isso mesmo. Bom, acho que dá para a gente ler mais um pouquinho, né? Tá, Vamos mais um pouquinho? Então, peraí. Vamos só até a 132. tá. Qual a causa dos males que afligem a humanidade? O nosso mundo pode ser considerado, ao mesmo tempo, como escola de espíritos pouco adiantados e cárceres de espíritos criminosos. Os males da nossa humanidade são as consequências da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam pelo contato dos seus vícios e eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. Então, né? Aí a gente volta. E os males que afligem a humanidade são consequências nossas, né? Assim, que a maioria né, da nossa humanidade é de espíritos pouco adiantados, né? E que assim, mas que, olha que lindo, é o que o seu Luiz falou, né? Mas que o nosso mundo, ele é uma escola. Então, nós estamos aqui para aprender, né? É. Então, assim, a gente e volta naquilo, né? Que assim, quanto mais distante a gente fica das leis divinas, mais a gente vai estar sofrendo, né? Exato.
E é o que ele fala aqui, ó, pelo contato de seus. Saiu do ar, né? Saiu, acho que é a Ana Flávia saiu. Problema técnico. Coitada. Nossa. Volta aí, Ana Flávia. Ela não voltou. Vamos esperar, né? É esperar um pouco. Pessoal, Ah, voltou. acho que caiu minha conexão. Nós ficou aqui sem saber o que que faz. Ai, misericórdia, né? Bem-vinda, né, Lucélia? Nossa, pior que eu não sei o que vocês ouviram falar. Mas, assim, eu ia falar, no final eu estava falando para a gente tentar trazer isso para a nossa vida, né? Quantas vezes a gente, pelas nossas imperfeições, às vezes dentro da nossa casa, no nosso trabalho, a gente infelicita quem está em volta da gente pelas nossas imperfeições, né? Ou a gente sofre também, às vezes, sei lá, por brigas, né? Por discussões, por. Então, assim, a gente fica um convite aqui para a gente refletir sobre o nosso livre-arbítrio, né? Como que nós estamos agindo na nossa vida, para a gente tentar. Eu falo assim que se a gente conseguir perceber, já é um grande caminho, né? E as nossas ações, as nossas escolhas, às vezes a gente está saindo meio fora dessas leis divinas. Então, a gente está atento a isso. Como que a gente está agindo, como que a gente está se posicionando, o nosso ego, igual o seu Luiz falou, né? Como será que a gente está deixando o nosso organismo falar mais forte do que a nossa vontade de aceitar, de amar, de evoluir, né? Ou então a gente está colocando também tudo na mão de Deus, igual a Lucélia falou, é Deus que quis assim. Ah, não, isso que está acontecendo, é Deus que quis assim, né? Então fica esse convite de Kardec, né, da espiritualidade para a gente, sobre o nosso livre-arbítrio. Como que a gente está fazendo uso, né, dessa capacidade divina que a gente tem, que é o que muda tudo na nossa existência, né? Que é uma luta permanente, né, seu Luiz? Acho que são vidas e vidas. Meu sogro fala nessa vida, mas eu acho que são vidas e vidas. Ó, a Lucélia colocou aí. Duas coisas importantes. Peraí, deixa eu abrir. Ó, a Lucélia colocou duas coisas importantes que o seu Luiz disse. Não temos nada e o egoísmo que impera. É totalmente, né? A gente não vai levar nada dessas coisas materiais. E isso também é uma coisa que a gente também precisa buscar muito, né? Que a gente está adoecendo, quantas vezes a gente está adoecendo por coisas materiais, né? Sendo que a gente não vai levar nada disso. Nós não temos nada, isso não é nosso. Nem esse corpo, né? E dirá o resto. E esse egoísmo que impera, né? Que ela coloca aqui, que o seu Luiz falou.
realmente, quantas vezes a gente, né? Porque eu acho que assim é legal a gente fazer essa conexão com a vida da gente, diante de tudo que a gente ouviu nessa noite, né? Então, como que está o nosso ego, o nosso egoísmo, né? Será que ele está imperando no nosso lar, na nossa vida? E fica o convite para a gente estar mais atento, né? Essa semana e todos os dias da nossa existência, né? Não é? Bom, Uhum. uma coisa importante que a gente deve ver também é que Deus deixa para nós o fato de nós podermos conviver criatura com criatura, entendendo as suas limitações. E a gente, nesse ponto, então, se volta a Deus, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele nos dá de oportunidade, porque dificilmente nós nos entendemos sem imaginar Ele com a humanidade toda para que tenha paciência para a nossa evolução, não é mesmo? Com certeza, é muito amor divino, né, Seu Luiz? Que amor, né? Que a gente que tem filho, assim, né? Quantas vezes você tem que ter muita paciência e muito amor, né? Meu filho está adolescente, é uma fase bem, né? Quanta paciência. Agora imagina Deus realmente, né? E isso que o senhor colocou também de aceitar o tempo de cada um, né? Igual nós estamos falando da guerra, tudo. E trazendo para a nossa vida realmente. Como a gente tem que amadurecer também como ser humano, de aceitar o tempo de cada um, de respeitar o tempo de cada um evolutivo, né? É, Com filho, a gente tem tanta dificuldade com isso, né? Você quer tanto que o filho, às vezes, tenha uma postura ou pense de uma forma, e o filho ensina tanto isso para a gente que ele tem o tempo dele, ele tem a personalidade dele. Então, assim, a gente ter essa paciência, esse amor. Agora que dirá Deus, hein? é, Meu Deus, que dirá Deus com a gente. Ó, o que a Lucélia pôs aqui? Excelente estudo, obrigada, amigos, excelentes reflexões nos comentários do Sr. Luiz e de todos. Realmente, gente, eu estava com saudade de ver vocês, de ouvir vocês. Eu adorei a oportunidade, viu? E quero agradecer muito a ajuda de todos vocês, da Lucélia, da Zilda, do seu Luiz. E nós ficamos muito contentes de você ter voltado. então, seu Luiz, eu acho que eu não vou conseguir estar toda terça. Mas quando o Sei. Adolfo precisar, eu vou estar aqui. E eu não vou sumir, não. É porque para mim está complicado entrar esses horários, né? Que eu carrego meu menino até tarde, né? Mas a gente, assim, a hora que precisar, eu estou aqui. Eu agradeço o Adolfo, né? O Antônio Carlos. E quando eu conseguir, eu vou dar uma centrada mais também. Viu? Tá certo. Pessoal, então eu acho que alguém quer comentar mais alguma coisa?